de conversão ou a verdadeira conversão. Vou revisar com vocês a pergunta que trabalhamos no último estudo e depois nós vamos prosseguir, tá certo? A pergunta que nós vimos na quarta-feira passada é a seguinte: o que é o verdadeiro arrependimento e conversão do homem? O que é o verdadeiro arrependimento e conversão do homem? A resposta é a morte da velha natureza e a ressurreição da nova natureza. Então, de quantas partes aí consiste a verdadeira conversão do homem? Segundo a Bíblia, duas partes. Primeiro, a mortificação do velho homem e o nascimento do novo homem. Então, nós vimos ou definimos biblicamente, citando passagens da Bíblia, o que a própria Bíblia fala sobre a conversão. A conversão, ela envolve mudança de mente, a conversão envolve mudança de rota, é uma transformação radical que ocorre na vida daquele que é alcançado pelo poder do Evangelho, aquele que é tocado pelo poder do Espírito de Deus. Na língua hebraica, por exemplo, a palavra para conversão, ela aponta justamente para isso. Você está caminhando em uma rota, você está seguindo um caminho e você muda radicalmente, você não vai mais para lá, você agora passa a trilhar uma nova trilha, ou a caminhar numa nova trilha, no novo rumo. Então, conversão, e a Bíblia fala, ela é apresentada, revelada de muitas maneiras diferentes. Eu vou apenas lembrar aqui com vocês. Por exemplo, converter-se significa abandonar as coisas vãs para servir ao Deus vivo. Significa também arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo. A conversão também é descrita como novo nascimento, ou nascer de novo, ou como ressuscitar com Cristo para uma nova vida. Conversão envolve tirar roupas velhas e colocar roupas novas. Cristo retira de nós os nossos trapos imundos e Ele nos veste com suas roupas novas de justiça. Converter-se significa uma mudança de propriedade, ou seja, você deixa de ser escravo do pecado e agora você se torna servo da justiça, livre para servir ao seu Redentor. Conversão também envolve a mudança do seu estado espiritual, da morte para a vida. Hoje nós vamos trabalhar a pergunta de número 89. Ela, na realidade, especifica as duas partes da conversão, mortificação e vivificação. Então, pergunta de hoje, que é a pergunta 89, diz: o que é a morte da velha natureza? A resposta é a profunda e sincera tristeza por termos ofendido a Deus com os nossos pecados e o abominar e fugir desses pecados cada vez mais. Então, a mortificação do velho homem, o que significa? É a profunda tristeza pelo fato de termos provocado a Deus com os nossos pecados e cada vez mais nós passamos a odiá-los e nos afastamos dele. Quais são as referências, então, bíblicas para nós? Primeiro, vamos definir as implicações desta doutrina. Mortificação do pecado, ou a doutrina da mortificação do pecado, ela implica pelo menos em três coisas. A primeira delas, que nós passamos a lamentar por nossos pecados. Vejam comigo Salmo 51, versículo 4. Abra sua Bíblia, Salmo 51, e localize comigo o versículo de número 4. O que temos diante de nós? Nós temos um salmo penitencial, um salmo de penitência. Este salmo foi escrito por Davi e aprove a Deus preservar o título do salmo. Toda vez que você lê a Bíblia, essas letrinhas que estão bem escuras, em negrito, elas não fazem parte dos escritos originais. São auxílios que as sociedades bíblicas apresentam. Mas, por exemplo, quando você está lendo um salmo e você encontra abaixo dessas letrinhas, essas palavrinhas aí inclinadas em itálico, essas palavras aqui, elas estão nos escritos originais. Então, alguns salmos contêm os seus títulos. O Salmo 51 tem a preservação deste título. Olha, ao mestre de canto, era uma oração para ser cantada. Salmo de Davi, ou seja, foi Davi, o rei, que escreveu.
Em que situação? O que é que o Salmo narra quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Batseba? Então, narra a sua história descrita no segundo livro de Samuel, capítulo 12, quando ele comete adultério com Batseba. Então, o Salmo começa descrevendo o seu profundo arrependimento, a confissão do seu pecado. E aí, quando nós chegamos no versículo 4, que é o nosso versículo em questão, veja que ele fala sobre a primeira implicação da mortificação do pecado, que é você lamentar por seu próprio pecado. Versículo 4, vamos ler. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, quando nós lamentamos por nossos pecados, observem o versículo 4, uma descrição poética de uma realidade vívida na vida de Davi. Nós vemos a loucura dos nossos caminhos e nós nos arrependemos das nossas escolhas. Então, você olha para o seu pecado, você lamenta por ele, e uma segunda implicação também é encontrada aí, ou pode ser notada aí. Você passa a odiar o seu pecado cada dia mais e mais. Versículo 4 ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. O pecado, ele sempre, em primeiro lugar, é uma ofensa contra Deus. Toda vez que nós pecamos, nós ofendemos a Deus, porque todo o pecado é transgressão da lei de Deus. Deus diz, faça isso, e nós não fazemos. Deus diz, não furte, e você furta. Deus diz, não dê falso testemunho a respeito da verdade, não distorça a verdade, você faz isso. Não tenha outros deuses diante de mim, você troca o dia que lhe pertence por seu dia, ou seja, você diz, eu vou fazer o que eu quero nesse dia, e não vou me dedicar ao Senhor, não vou servir ao Senhor, não vou louvar o Senhor. Todo pecado, em primeira instância, ele sempre é contra Deus. É preciso que o cristão, ele entenda isso claramente. Quando eu peco contra o meu próximo, ou quando eu peco contra mim mesmo, fazendo o que é mal para mim mesmo, primeiramente eu estou pecando contra o meu Senhor, que me deu o caminho da vida, que me revelou este caminho da vida, que me ensina a trilhar por este caminho da vida, que é o da sabedoria, que é o do temor do Senhor. Quando eu faço isso, eu então caio. Agora, o que é que a mortificação do pecado, que é uma obra do Espírito na vida do verdadeiro convertido, produz? Primeiro, lamento ou lamentação verdadeira pelo pecado. O que vai levá-lo então a odiar mais e mais o pecado contra Deus. Veja na descrição de Davi, que ele diz, e fiz, segunda parte aí no versículo 4, o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então você precisa sentir-se mal quando peca contra Deus, e não somente porque você está preocupado com a repercussão daquilo que você fez, mas porque você ofendeu ao Senhor. E como nós temos aprendido aos domingos à noite, cada pecado que cometemos, ele se soma ao juízo que Deus ele derrama sobre aqueles que afrontam a sua lei. Então, notem que instrumento maravilhoso o Espírito Santo proporciona a nós uma bênção divina, que é trabalhar em nós pela palavra, nos levando sempre ao verdadeiro arrependimento, ao verdadeiro lamento por nossos pecados, para que a gente os confesse e deixe, e alcance então da parte de Deus misericórdia. Se isso não ocorre, o que é que ocorre? Nós então não nos arrependemos, não abandonamos a nossa prática pecaminosa, nós continuamos a pecar e a afrontar o Deus de toda a terra. O pecado então, ele traz estas dificuldades, e a mortificação do nosso velho homem produz estas mudanças gloriosas, que é um trabalho, a obra do Espírito, santificando a mim e santificando a você. Note que a obra do Espírito em santificar o crente,
ela não somente envolve aproximá-lo mais de Deus, que seria a vivificação, mas também a ele mortificar a cada dia o seu velho homem para que ele não o domine. E esta é a verdadeira e constante luta do crente, para fazer o bem e não fazer o mal, para seguir o caminho da vida e não seguir mais o caminho da morte. Então, em primeiro lugar, lamentamos por nossos pecados. Segundo lugar, odiamos o nosso pecado mais e mais. Terceiro lugar, nós fugimos do nosso pecado. Abra sua Bíblia agora em 2 Coríntios 7. 2 Coríntios capítulo 7. Olhem só que interessante. Por vezes nós pensamos que quando lamentamos um erro do passado, ou dizemos que estamos arrependidos de alguma ofensa, consideramos que isso é tudo, que isso de fato é o que o arrependimento verdadeiro requer. Porém, o verdadeiro arrependimento, segundo a Bíblia, que está incluso nesse processo de mortificação, ele vai envolver mudança de vida, vai colocar a nossa velha natureza de uma forma que nós abandonamos cada vez mais, como dizemos, olhamos para a nossa velha natureza de uma forma diferente. Nós não apenas criamos remorsos por nosso pecado, mas nós desejamos de fato abandonar os pecados e buscar fazer a vontade de Deus. Vejam só 2 Coríntios 7, o versículo de número 10, ele vai nos mostrar como essa direção diferente nos é apontada pela palavra, do verdadeiro caminho do arrependimento. 2 Coríntios 7, versículo 10, vamos ler. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, veja que o que o Senhor nos mostra na palavra é aquilo que, com frequência, nós teimamos em fazer. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Olhem que o apóstolo está dizendo que a tristeza, segundo Deus, ela produz verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento não envolve apenas reclamarmos dos nossos próprios pecados. Nós costumamos muito fazer isso, nós falamos dos pecados que cometemos, nós choramos pelos pecados que cometemos, nós reclamamos dos pecados que cometemos, mas nós não lutamos para abandonar esses pecados. Não é somente reclamar, ou não envolve reclamação apenas, envolve mudança, envolve aquele desejo ou sentimento de dizer: eu não quero fazer isso mais, eu não quero mais isso para a minha vida. Não é isso que Romanos nos diz? Romanos 8, vejam só, Romanos 8, versículos 12 e 13. O verdadeiro arrependimento que envolve esta obra da graça de Deus, que é a mortificação do pecado, ela produz verdadeira mudança, não é somente um incômodo. Eu estou incomodado com o meu pecado e eu estou extremamente chateado com esse pecado que eu cometo, que eu pratico, mas aí eu volto a fazer novamente, eu volto a repeti-lo. É aquela questão, né? Nós temos ainda hoje um problema sério, Tiago vai tratar a respeito disso, com um dos menores órgãos do nosso corpo, que é a língua. Então, Tiago vai dizer que a língua é como um leme que vai guiar a vida do homem. E aí a gente geralmente diz assim: olha, mas falar mal do outro é algo que Deus condena, e aí nós dizemos: eu tenho um problema com isso, é um pecado que eu tenho que lutar, eu reclamo desse pecado, mas eu continuo falando mal do outro. E aí como é que você consegue evitar isso? É você não participar deste tipo de roda, e você mesmo não promover esse tipo de roda, que é a roda do falatório. É a roda daqueles que gostam de ficar vendo os defeitos do outro, apontando os defeitos do outro. Por isso que esse exercício que nós fazemos sempre, ao ouvirmos o sermão e ouvirmos bem, é tentar tirar da nossa mente e o coração aquela imagem: poxa, que mensagem boa para minha mulher, que mensagem boa essa seria para o meu filho se ele tivesse aqui. Eu sei que a mensagem ela vem para todos, mas primeiro você tem que pensar: que mensagem boa para mim, porque eu preciso disso.
Ninguém aqui pode se apresentar perfeito. Nós temos áreas e diversas áreas que precisam ser trabalhadas. E o arrependimento verdadeiro não traz somente incômodo, traz mudança. Vejam só, Romanos 8, versículos 12 e 13. O que é que nós aprendemos aqui juntos? Vamos ler. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, pelo Espírito, nós recebemos a graça de mortificarmos os feitos do corpo. Percebam, a ação espiritual na vida do novo convertido produzirá mudanças. Então, você agora tem um novo coração, eu agora tenho um novo coração. Sozinhos não conseguimos fazer isso, mas a obra do Espírito em nós nos possibilita a caminhar para essa mudança. Então, é necessária disciplina, é necessário o uso correto dos meios de graça, é necessário ouvir a palavra e atender a palavra para que não sejamos apenas meros ouvintes, mas praticantes da palavra. E quando isso acontece, nós não ficamos apenas incomodados, nós nos arrependemos de fato, nós mudamos realmente. Para o judeu, esse conceito de arrependimento, ele tinha uma força muito grande. Quando o arrependimento, ele de fato era produzido, o judeu entendia que aquilo fazia com que ele nunca mais tornasse a pecar ou quebrar a lei de Deus como havia quebrado. É a mesma verdade que ainda hoje prevalece para todo crente. Verdadeiro arrependimento produz mortificação do pecado, e a mortificação do pecado, ela vai fazer com que a cada dia nos tornemos mais santos. Se somos guiados pelo Espírito de Deus, então nós seremos sempre conduzidos a fazer a vontade de Deus. Morremos com Cristo e tornamos a viver com Ele. É assim que nós devemos viver. Eu gostaria de apresentar mais uma referência bíblica para a gente fechar o estudo de hoje. Abra sua Bíblia em Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Oséias, Joel, Amós, segundo profeta menor. Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. Vamos ler? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. A expressão aqui, se arrepende do mal, é o chamado antropopatismo. É quando Deus, para que se faça entendido ao homem, ele se revela na linguagem do homem, e ele se aproxima bastante para a gente entender que quando nós nos arrependemos, Ele então nos perdoa, e esse arrependimento, ou este perdão, é semelhante ao tornar atrás e não fazer ou não punir a gente como nós deveríamos. É uma faceta da misericórdia divina. Sua misericórdia envolve o ato gracioso de Deus não nos dar o que a gente merece. Quando nós nos arrependemos, Deus então nos perdoa e não nos pune ou nos castiga como merecíamos, mas Ele derrama a sua graça misericordiosa sobre nós. O grande problema hoje, irmãos, é que
o humanismo ele está tão forte dentro das igrejas que até a própria ideia de arrependimento, de confissão de pecados, de temer ao Senhor e saber que quando nós pecamos contra Deus, isso está ausente das igrejas. Então, Deus sempre é visto como um bonachão, aquele bom velhinho que sempre está ajeitando as coisas para nós. E às vezes nós absolvemos como brasileiros a ideia de que Deus é brasileiro. Isso aí é a pior mentira, ou a mentira mais terrível que às vezes entra em nossos ouvidos e toma conta da nossa mente. Não, Deus é o Senhor de toda a terra. Salmo 104. Nós somos sua criação, ou pertencemos a Ele, somos a sua imagem e semelhança. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e em Cristo Jesus Ele nos deu vida. E como é que tudo isso começou? Começou com a sua graça maravilhosa, nos trazendo novamente a vida espiritual. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. A partir daí, eu posso então responder a sua chamada, a sua palavra, que diz: converta-se a mim de todo o vosso coração. Ele está se dirigindo aqui ao povo dele. No passado, a mensagem é a mesma quando Jesus começa a pregar. Depois de João ter sido preso, saiu Jesus pela Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É a mesma mensagem. E aí a grande pergunta é: como é que a gente ouve e entende a necessidade de se converter ao Senhor? Isso acontece porque Ele começa o trabalho e a obra em nós. E depois, ou a partir do momento que nós tornamos a vida, somos verdadeiramente convertidos, nós podemos então responder com fé. E lembrem-se, até mesmo essa fé não é nossa, é dom de Deus. Então é pura obra da graça de Deus quando Ele nos chama ao arrependimento. Ele diz para a gente converter-se, para nos convertermos a Ele de todo o nosso coração, com jejum, com choro, com pranto, rasgar o nosso coração. O judeu tinha o costume de, quando estava arrependido profundamente, ele rasgava a roupa e começava a chorar. Isso poderia ser uma bela encenação, como muitas vezes nós fazemos, é a ideia do lamento, né? Apenas da reclamação pelos pecados. O Senhor então diz: rasgue o seu coração e converta-se ao Senhor vosso Deus. Por quê? Porque Ele é misericordioso, cheio de compaixão, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Vocês já pensaram, se Deus pesasse os nossos pecados na balança como merecíamos, ninguém estaria aqui. Ele deu vários exemplos de sua santidade na Bíblia, quando, por exemplo, Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho na presença do Senhor, e Deus os fulminou naquele momento. Ou quando se tentou levar a arca do Senhor de um modo que Ele não prescreveu, em um carro de bois ela foi cair, Uzai foi apenas sustentar a arca, e porque não era o modo estabelecido por Deus, ele morreu na hora. Vocês pensam que nós estamos aqui sabendo quem nós somos, pecadores como nós somos, porque há algo de bom em nós? Absolutamente, irmãos. Mas somente porque Deus é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, a ponto dele ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores, provou o seu amor para conosco. É por conta de Cristo que nós temos acesso aqui. É por conta de Cristo que Ele permite que um pecador fale em nome dEle aqui. E que vocês testemunhem em nome dEle por onde andam. E que vocês e eu recebamos o nome de cristãos, filhos do Altíssimo. É graça maravilhosa, pura graça. Portanto, irmãos, mortificação envolve esse trabalho que começa com o Espírito e que deve nos envolver, e quando nós somos chamados pela palavra, nós somos então desafiados a cada dia a buscar essa vida de santidade. E não há uma vida santificada se nós a cada dia não mortificamos o nosso pecado. Quem gosta de luta
e principalmente luta de solo, luta de chão, vai entender bem o que eu estou dizendo aqui. Você tem que dar um verdadeiro mata-leão no seu velho homem. Você deve enforcar ele, esse você pode matar, viu? Mate mesmo. Não mate ninguém lá fora, mate o velho homem, que é o mal que habita em você e em mim. Esse afasta a gente de Deus, para que o novo homem então seja vitorioso, mas somente será vitorioso em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer pela palavra. Ó Deus nosso Pai, te rendemos graças, porque a tua palavra é constante em nos chamar à conversão, a mudar o nosso coração, a rasgar o nosso coração, a nos convertermos ao Senhor, em mortificação do nosso velho homem, em abandono do nosso pecado e em buscar com sinceridade, verdade e humildade, na dependência do Teu Espírito, uma vida santificada. Ó Senhor, a nossa geração fala tanto de poder, mas a Tua palavra nos diz que a Tua igreja só será cheia e revestida de poder se de fato clamar e buscar ao Senhor com jejum, choro e pranto, crendo que o Senhor é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se e rico em perdoar. A nossa geração só experimentará tempos de refrigério em Tua presença, ó Senhor, se abandonar as práticas antigas e vãs, os velhos rudimentos do mundo, e buscar a cada dia uma vida vivificada e santificada aos Teus pés. Perdoa-nos, ó Senhor, quando apenas reclamamos e murmuramos por nossos pecados, mas não lutamos contra eles, não buscamos abandoná-los, clamando ao Senhor que nos traga de fato a verdadeira mudança, e arrependidos, clamando ao Senhor para que perdoe os nossos pecados e nos vivifique. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, e que, a começar em nós, estas mudanças elas sejam vistas, evidentes, claras, perceptíveis, a fim de que, Senhor, possamos brilhar como uma verdadeira luz para este mundo e trazer sabor para um mundo tão insípido e carente do Teu Evangelho. Tem misericórdia, Senhor Deus, dos nossos filhos, e que eles vejam em nós a vida de homens santos, mulheres santas que buscam o Senhor. Tem misericórdia, ó Senhor, da nossa geração, e que possamos, ó Deus, entender e compreender o verdadeiro significado da conversão, e assim testemunhar desta poderosa e transformadora verdade que é parte essencial do Teu Evangelho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos, de dois em dois, nos dividamos